Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Sabino, sou psicanalista e nós vamos fazer 4 drops dessa obra aqui, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Para quem trabalha com psicanálise, constantemente a gente tem que revisitar uma literatura que nós já devoramos, de capa a capa. E essa aqui é uma obra fundamental para quem trabalha com psicanálise. Mas eu queria fazer esse vídeo de drops, desses 4 drops aqui, para que os pacientes percebam algumas coisas de fundamentos da clínica psicanalítica. Então, vamos lá. Primeiro drop. Para o primeiro drop, Freud estabelece aqui, escreve aqui nessa obra, algo muito importante para nós, a regra de ouro da psicanálise. A regra de ouro da psicanálise é a associação livre. O ato do paciente vir à análise, vir à sessão de análise e falar o que vier à mente, sem ter um roteiro estruturado. Isso faz com que a análise flua de uma maneira melhor. Faz com que o paciente não se preocupe com a barreira que ele se preocupou em construir para trazer para a análise sobre um tópico específico. Quando essa barreira não existe, fica mais fácil e a análise flui melhor para o paciente. Porque para nós, analistas, é a mesma coisa. E isso eu vou explicar no drop 2 aqui. Vamos lá. Drop 2. O analista, o psicanalista em questão, ele tem que ter uma atenção que nós chamamos de atenção flutuante. Ou seja, não existe um tópico mais e um tópico menos importante, existem tópicos. E tudo aquilo que é dito em análise é importante para o processo analítico do paciente. Seja uma verdade, seja uma mentira, seja algo muito incrível ou algo não tão incrível assim. A nossa atenção ela flutua sob essa senoide de tópicos que os pacientes trazem, de modo que a atenção ela é a mesma sobre os tópicos, sejam eles muito grandes ou sejam eles não tão grandes assim. Terceiro drop, resistência. Por que é tão difícil da gente mudar mesmo sofrendo tanto? Às vezes esse sofrimento tem aquilo que nós chamamos de um significado. E às vezes esse significado, ele é grande demais. Ele é importante demais. Então, deixar de praticar aquilo que nos faz mal, às vezes é difícil. Porque já existe um costume, né? Já existe um modus operandi ali funcionando. Então, como que eu vou desestruturar? Lembrando que para que esse costume, para que esse modus operandi estivesse imperando ali, nós precisamos construir isso de tijolinho por tijolinho. E eu não vou conseguir destruir tudo de uma vez, eu preciso tirar de tijolinho por tijolinho também. Então demora, né? E isso nós chamamos de resistência, porque seria, claro, muito mais fácil destruir tudo de uma vez aquilo que nos incomoda e ficar só com o que nos faz bem, não é mesmo? Então, isso é um dos conceitos, é uma das maneiras de se explicar a resistência. E por último, drop 4, vamos falar do amor da transferência. É muito comum acontecer de um analisando ou uma analisanda se afeiçoar, ou seja, trabalhar o seu afeto em função do analista. Não é de se surpreender, afinal de contas, no set analítico, nós tratamos de assuntos íntimos, importantes. E aí, de repente, você se vê na frente da pessoa que te conhece da maneira mais íntima possível. Às vezes nem o marido conhece tanto, às vezes nem a esposa conhece tanto, nem os pais. Então, poxa, se essa pessoa conhece a minha intimidade, por que não me apaixonar por ela, né? Normal. Agora, nós, enquanto analistas, nós temos alguns deveres em relação a isso. Primeiro, que nós não podemos fazer bom uso desse amor. Nós não podemos fazer o bom uso dessa paixão. Isso é algo que é consequência de um processo analítico bem trabalhado.
Então, o analista não deve se apaixonar, o analista não deve ceder a esse amor nem a esse desejo. Pelo contrário, o analista tem que ter esse amor de transferência como uma ferramenta. Porque é quando esse amor de transferência aparece que nós temos um indicador muito importante. Ou seja, existe algo que nós estávamos próximos de atingir, de descobrir, de destamponar, que é tão importante que precisou ser substituído por um amor, que é um sentimento grande, latente. Então, às vezes, esse amor de transferência, ele acontece ou ele aparece para que a gente possa esconder aquilo de fato que é importante em um processo de análise. Esses foram os drops de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem com mais drops, se tudo der certo. Até mais.